Se aproximar de Deus não é uma tarefa tão simples assim. Se aproximar de Deus exige determinação, vontade. Exige que você entenda que Deus, ele não vai se revelar a quem o busca de qualquer maneira, a quem não acredita da maneira correta, a quem não procura com o coração alinhado da maneira adequada. Andar com Deus é um grande privilégio. Perceber a voz de Deus é um grande privilégio. Saber o que Deus quer fazer é um grande privilégio. Porque você acaba se unindo a Deus no que Ele quer fazer. Então não tem como dar errado. Mas para se aproximar de Deus, você precisa entender alguns conceitos que eu quero te falar nesse vídeo. O texto de 11, no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 6, diz assim: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tem dois princípios aqui muito importantes. Quem quer se aproximar de Deus precisa entender duas coisas. Primeiro, Ele existe. Você não está solto no mundo e você faz o que você quiser e está tudo bem, e as pessoas têm que se submeter ao que você tem vontade, e você escolhe os seus caminhos, os seus desejos, e Deus vai ter que se adaptar à sua vontade, porque muita gente fala assim: olha, isso aqui eu acho que eu tenho que fazer porque é certo. Ah, isso aqui não, isso aqui não, os tempos mudaram, eu não vou me submeter a isso, eu sou maduro, eu sou adulto, eu sou crescido, eu já fiz aquilo, eu já fiz assado, então não seja religioso. É o que muita gente faz. Ele quer continuar nos seus vícios, nas suas imoralidades, ele quer continuar nas suas relações sexuais ilícitas, ele quer continuar amando as coisas, o materialismo de uma maneira desenfreada, ele quer fazer do dinheiro o seu Deus, ele quer descompromisso com o sexo oposto, só usufruir, mas não reagir com compromisso, com aliança, quem sabe com um casamento. Ele quer mentir por objetivos que ele considera mais importantes, então se a mentira vai me aliviar de um problema, ela é válida. Ou seja, as pessoas querem viver a sua vida, não querem contribuir para a obra de Deus, não querem servir a Deus, não querem se sacrificar, se esforçar. Ou seja, eles querem alguma coisa que só não é Deus. Sabe, se fosse só um poste, se fosse um ídolo, se fosse alguma coisa de escultura, alguma coisa de gesso, de madeira, de cerâmica, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque aí você que manda. Inclusive, quando você tem um Deus, né? Faz de conta que essa caneta aqui é um Deus. Eu pego Deus, eu boto no carro, eu pego Deus, eu boto no meu quarto, eu pego Deus, eu boto em cima da geladeira, para ter comida boa na geladeira. Eu pego Deus e eu levo para onde eu quiser, eu faço com Ele o que eu quiser. Por isso que muita gente adora imagem, adora imagem de escultura, adora. E a Bíblia diz que é pecado, é idolatria. Nenhuma representação da divindade poderia estar circunscrita a uma coisa de gesso, de madeira, de ferro, de ouro, de prata, de qualquer porcaria, de matéria humana. Porque Deus é espírito e não pode ser representado numa escultura. Mas é muito cômodo, porque a pessoa leva para onde quer. Vou botar na minha sala, vou botar no meu estabelecimento, vou botar lá na minha loja, para abençoar a minha loja. Então, eu digo aonde Deus vai abençoar. Eu digo como Ele vai fazer, o que hora Ele vai fazer. Isso é desconsiderar que Deus existe. Quem considera que Deus existe, entende
que se ele existe, ele tem vontade. Sabe por que você sabe que você existe? Porque você tem vontade. Porque se você fosse um ser sem vontade, sem olhar para onde quer, sem falar a hora que quer, sem se mexer, sem agir, sem procurar o que você quer, então você talvez nem se percebesse. Eu não existo. Você tem vontade, você tem desejo, você tem opinião, você existe. Deus tem vontade, tem desejo, tem opinião. E a opinião de Deus é maior que a sua. Quem é você na fila do pão quando se fala de Deus? Mas se eu não puder viver os pecados que eu vivo, então não serve Deus. Beleza, então você está dizendo o quê? Deus não existe para você. Você tem que falar as palavras corretas. Deus para você é uma figura, é uma imagem, é um fantasma, é uma teoria. Deus não é uma realidade. Porque se Deus fosse uma realidade, você entenderia que ele tem vontade, que ele tem princípios, que ele tem valores, como você tem. Então, se ele tem princípios, valores, e ele é o meu Deus, eu preciso me enquadrar em Deus. Eu preciso me submeter a Deus. Eu preciso obedecer a Deus. E aí vem o segundo princípio. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, eu preciso compreender que eu abrir mão da minha vontade para ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus, eu abrir mão do meu tempo para servir ao próximo em nome de Deus, eu abrir mão de algum dinheiro para ofertar na obra de Deus, eu me dedicar à palavra de Deus para conhecer mais de Deus, que isso vai trazer sobre mim o quê? Recompensa. Ele é galardoador dos que o buscam. Não fica no esquecimento. Tudo aquilo que eu faço em direção a Deus traz recompensa. Ele existe, por isso ele tem vontade, ele tem desejo, ele tem princípios, ele tem valores, ele tem opinião. E eu tenho que me submeter. E eu tenho que buscá-lo, procurar entender a vontade dele. Mas não é para meu prejuízo. Não é para eu ficar privado de fazer uma coisa que eu queria muito. Não. É para eu não ter as consequências daquilo que eu queria muito. Porque aquilo que eu queria muito é gostoso na hora, mas as consequências são terríveis. Quantas pessoas têm um casamento horrível? Por quê? Escolhas ruins na fase de namoro, princípios equivocados. A sexualidade falou mais do que o comportamento, o diálogo, a afinidade, o amor, o afeto, o temor a Deus. Quantas pessoas indo por um vício que começou só para degustar um negocinho, um vinhozinho, uma cervejinha, hoje são viciados. Quantas pessoas que vivem na imoralidade, não, vou só ver ali aquela fulana que posou pelada, e daqui a pouco aquilo tomou a vida, não ficam mais sem pornografia, todo dia com pornografia, é um vício, é uma cocaína da emoção. Então, querido, Deus te ama, quer abençoar sua vida e galardoar sua vida, recompensar sua vida, mas você tem que reconhecer que ele existe, e se ele existe, ele tem opinião. Se submeta a Deus. Que Deus te abençoe. Se inscreve no meu canal. Todo dia tem uma palavra que fala ao seu coração. Se inscreve agora, tá bom? Toca no sino que todo dia você vai ser lembrado que tem um vídeo novo. Deus te abençoe.